Olá a todos os subscritores do canal A Maia de Portugal. Bem-vindos a mais um post da Ayurveda, Escolha uma Vida Saudável. Este mês temos connosco a terapeuta Ana Gadima. Olá Ana, tudo bem? Cá estamos nós para a terceira entrevista. Então, hoje organizei aqui para trazer algumas questões, nomeadamente uma questão que me pareceu interessante, que me pediram para desenvolver um pouco mais a interdependência do corpo e a saúde com a parte emocional. Portanto, esta dimensão que eu tenho falado da mente e da parte emocional, com de facto a questão do corpo, não é? E então eu chamava a atenção que de facto o sistema nervoso é muito importante, não é? É a central de comando, a nossa central de comando. E o sistema nervoso é da responsabilidade de Vata, da energia Vata, do dosha Vata. Então temos o sistema nervoso central e temos o sistema nervoso autónomo. Dentro do sistema nervoso autónomo nós temos um ramo parasimpático, que é aquele que nos dá, que está relacionado mais com o relaxamento, com o estado de tranquilidade, e o ramo simpático que está mais relacionado com a atividade, nomeadamente a atividade quando nós estamos sujeitos à percepção de stress e portanto há uma resposta que vem de muito de trás, quando nós ainda éramos caçadores, noutros tempos, que é o ataque, fuga ou mesmo o congelamento. Então é como se quando o sistema simpático é muito ativado, há toda a parte do sistema nervoso vai mobilizar o corpo para os membros, para fugir ou para atacar, para correr ou para atacar, para se defender, ok? Então, o que é que acontece? Hoje em dia nós temos vidas muito agitadas e enquanto naquela altura era um leão que aparecia, ou um perigo que aparecia aqui ou acolá, hoje em dia é como se a maior parte das pessoas vive como se está sempre ali um perigo, não é? Portanto, a energia da competição, ou o chefe, ou o relacionamento que não está bem, ou há sempre alguém fora que muito facilmente ativa este mecanismo de defesa que, que fica tipo alerta e é ataque ou fuga, o que é que eu faço? E quando isso acontece, portanto, esse estado de stress, essa percepção de ai, há aqui um perigo, há aqui alguma ameaça, portanto, o sistema nervoso vai passar toda a comunicação para que o organismo se vá mobilizar para esse ponto de ataque-defesa. Então, fica tudo mais concentrado nos membros. E, claro, a digestão, o processo de digestão, portanto, toda a dimensão, por exemplo, da digestão e do processo metabólico no corpo, fica sem possibilidade de decorrer de uma forma equilibrada, porque toda a energia está posta para o perigo, portanto, para o alerta, ataque ou fuga. Então, se nós estamos, de facto, todo o processamento do nosso organismo, toda a transformação, o processo de transformação, todo o processo digestivo, se nós estamos a comer e a digerir com esta energia dentro de nós, de facto está o ramo simpático do sistema nervoso autónomo mais ativado, então a digestão precisava que tivesse no domínio mais do ramo parasimpático, não vai estar, portanto, obviamente isso vai influenciar a forma como vai decorrer toda a parte, tudo o que vai funcionar no sistema digestivo. E a outra parte do sistema nervoso autónomo, que é o sistema nervoso entérico, que está ligado exatamente ao sistema digestivo. Portanto, toda a parte também dos intestinos e de todo o processo de digestão. Então,
é de facto muito importante, porque os pensamentos e as emoções vão influenciar a nossa química e os nossos mecanismos fisiológicos. Portanto, toda a comunicação, os elementos de comunicação do nosso corpo, portanto, os neurotransmissores, os hormônios, com base, e ligando com o que falei na última entrevista, na segunda entrevista, com a nossa percepção do que está a ocorrer à nossa volta, essa percepção vai ser interpretada de uma determinada maneira, vai ativar emoções e pensamentos e vai, dessa forma, ativar a reação, o resultado, ou seja, os comportamentos, seja os nossos comportamentos, seja também dentro do corpo. Portanto, o comportamento, os nossos mecanismos fisiológicos e a organização da nossa química interior, do nosso laboratório interior, ela faz-se com base nisto. Então, de facto, as emoções e os pensamentos são fundamentais. E aqui leva-nos para a questão da digestão dos elementos com que nos nutrimos. Portanto, com que elementos nós nos nutrimos? Seja pela comida, ou seja, o que ingerimos pela boca, os alimentos, a comida, portanto, que alimentos ingerimos, qual a qualidade dos elementos que ingerimos, nomeadamente se são alimentos com prana, energia vital, ou se estão cheios de químicos, de químicos invasivos, não é? E que vão fazer mal à saúde. Portanto, a importância de facto de alimentos biológica. Mas também, portanto, os elementos com que nos nutrimos através da boca, os alimentos, ou também os elementos com que nos nutrimos do que ouvimos, do que cheiramos, do que vemos, ok? Então, todos os nossos sentidos vão captar a realidade exterior, vão percepcioná-la, vão ser órgãos de percepção, ok? Portanto, tanto os elementos que entram pela boca, como todos os elementos que de facto, dos quais nós nos alimentamos e nos nutrimos, que não são o alimento físico da boca, que entra pela boca. Então, daí a importância de os ambientes em que estamos, de o que é que ouvimos, com que pessoas é que estamos, de que é que nos rodeamos. Portanto, porque isso vai afetar as nossas emoções e vai afetar os nossos pensamentos. Então, recebemos algo de fora que entra dentro de nós e que vai precisar de ser digerido, passar um processo metabólico, seja a nível emocional, mental ou físico. E a forma como decorre esse processamento vai influenciar o resultado, ou seja, o produto final, como falei há pouco. Então, aqui, portanto, ligando com esta componente que falei da forma como percepcionamos, porque efetivamente o stress é a resposta individual que cada um tem a uma situação exterior. Portanto, uma coisa que pode ser muito estressante para uma pessoa, para outra pessoa pode não ser tão estressante, porque a capacidade de lidar com as situações da vida é diferente e com os assuntos vários. E então, esta questão de ligar de facto com o que foi falado na segunda entrevista. Portanto, aqui a parte do sistema nervoso central que é fundamental e que explica, nós temos um grande nervo que percorre o corpo todo, que é o nervo vago, que liga o cérebro a todos os órgãos, a todos os elementos, e que a comunicação é rápida, não é? Portanto, digamos que nós temos 3 cérebros, não é? Hoje em dia a investigação já nos fala disso. O cérebro cá em cima,
o cérebro do coração e o cérebro dos intestinos, não é? Portanto, são três polos bastante centrais, digamos, e que temos que cuidar, daí essa parte mais integral, de olhar para desta forma integral, corpo-mente. Ok, aqui leva-nos também para alguns conceitos fundamentais no Ayurveda, que é um deles o Agni, o fogo digestivo, ou seja, é efetivamente o processo de transformação, tudo o que é metabolismo. E, portanto, é importante o que comemos, mas também é muito importante como fazemos o processamento, como se faz a transformação desses alimentos, do que comemos, ok? É como uma parte da importância é para a qualidade dos alimentos, outra parte para o como é feita essa transformação, e este é um aspecto muito, muito importante. Então, o Agni, o fogo digestivo, ele pode estar elevado, não é? E vai dar hiperacidez, refluxo, azia, ok? O que está mais relacionado com o dosha pitta, ou pode estar baixo e, portanto, não vai vai ter capacidade de fazer a transformação e, portanto, vai dar mais a sensação de o processo de digestão não é completado, pode dar mais enfartamento ou pode dar a sensação de peso e, portanto, também pode ser uma terceira maneira, é ser irregular, portanto, que é também muito característico de uma energia vata, portanto, alguma agitação que faz com que é irregular. Ou o estado que deveria ser o mais normal, que seria o equilibrado, e que não é tanto assim. E, portanto, nós temos que sempre cuidar, de facto, de perceber como é que está o Agni, o fogo digestivo, e ajudar a equilibrar, ok? Porque, de facto, não basta comer alimentos de qualidade, é preciso perceber como é que o organismo está a ter capacidade ou não para fazer a transformação dos alimentos. Isto porque também um outro conceito muito importante no Ayurveda, que é Ojas. Então, Ojas é o produto final da digestão de várias etapas que no Ayurveda tem uma abordagem mais abrangente e, portanto, todo esse produto final de uma digestão ao longo de um determinado tempo, ou seja, de uma transformação equilibrada, é o produto de uma transformação, de um metabolismo equilibrado. E hoje está relacionado com a imunidade e também com o prazer da vida. Lá está, no Ayurveda, mente e corpo estão ligados. Então, e nós vemos, se uma pessoa não está com o sistema imunitário fortalecido e se está em baixo, a alegria, etc., também vai para baixo, não é? Portanto, não está o prazer da vida, não há uma disponibilidade, não há a força, não é? E o corpo não irradia, não é? Brilho e, portanto, a pessoa fica mais em baixo, não é? E a pessoa pode perceber que está mais em baixo e portanto, hoje é aqui um conceito fundamental que é uma dimensão também sutil. E, portanto, se nós estamos numa fase da vida em que estamos com mais tristeza, com mais frustrações, com zangas, com raiva, o stress, a depressão, ou seja, toda esta dimensão que são desafios da nossa vida, aí o nosso organismo não consegue produzir um ojas de qualidade, porque todo o processo de transformação dos alimentos não está a ser feito de forma equilibrada, ok? E, portanto, não chega a produzir ojas. E ojas é fundamental, de facto, para essa dimensão também bioenergética mais sutil e que está relacionado com a saúde e com o equilíbrio e com a possibilidade de cumprirmos os nossos talentos, os nossos potenciais e de estarmos em harmonia na nossa vida. Portanto,
se o Agni, o fogo digestivo, não está equilibrado, não vai de facto produzir ojas e vai produzir ama, que é um outro conceito no Ayurveda, que são as biotoxinas, ou seja, são subprodutos de uma má digestão. Portanto, quando a digestão, a transformação não é feita de forma equilibrada, portanto, os subprodutos que daí vão decorrer desse processo, que vai acontecer, embora não equilibrado, esses subprodutos é o que é chamado as AMA, as biotoxinas. Então, e aqui mais uma vez, tanto a nível físico, pelos alimentos físicos, como também pelas emoções e pensamentos. Está bem? Portanto, essas toxinas emocionais e mentais. E tudo isto está ligado. Portanto, então, por exemplo, uma pessoa com síndrome do cólon irritável e que até já percebeu os cuidados com a alimentação, portanto já está a ter cuidados com a alimentação, mas quando a cabeça está muito agitada e com pensamentos de alguma forma disruptivos que agitados e negativos, imediatamente a pessoa sente que os intestinos estão desequilibrados, portanto todo o processo digestivo fica equilibrado, mesmo que esteja a comer algo que seja saudável e adequado. Então, mas se de facto a parte do sistema nervoso está ativado, porque a pessoa está com a cabeça e com os pensamentos e com as emoções e tudo baralhado e desorganizado, sem estar bem estruturado e tranquilo, vai afetar todo o processo digestivo, portanto toda a parte do sistema nervoso entérico e vai criar também, por exemplo, as gastrites nervosas, portanto toda uma série de facto de coisas que nos fala também a psicossomática e portanto estes aspectos é de facto na abordagem do Ayurveda é de facto algo muito importante, são conceitos fundamentais que nas consultas de facto vamos ver, é logo um dos pontos que é fundamental ver, não é? Como é que está o Agni, ama, se há, se não há, se existe ama, se não, se há Agni, se está com bom Ojas ou não, portanto, e se não, obviamente ajudar a esse equilíbrio. Portanto, daí os tratamentos ayurvédicos serem de facto muito abrangentes e ter o corpo, a mente e a dimensão bioenergética. Portanto, olhar os pensamentos e as emoções, olhar a alimentação, os estilos de vida, portanto, toda a parte da rotina diária, como é que é a vida da pessoa, não é? E as rotinas diárias e as rotinas sazonais. Os vários tratamentos que existem, não é? Que vão exatamente a estes diferentes pontos portanto esta dimensão abrangente do tratamento do Ayurveda e o yoga e a meditação e obviamente a fitoterapia ayurvédica também para ajudar. Então, e vocês que estão a ouvir provavelmente estão lembrar-se com certeza aquelas situações em que a pessoa está enervada, está tensa, ou vai ter um exame, vai ter uma reunião importante, ou vai ter uma situação qualquer e dá uma volta às tripas portanto ou tem uma descarga intestinal ou fica presa do intestino, não é? Então tudo isso de facto são as respostas emocionais através da fisiologia, através de facto da forma como o nosso laboratório interior reage. Portanto, as nossas emoções transformam-se em química no nosso corpo, não é? Então, não se pode deixar de fora, não é? E cada vez, hoje em dia, efetivamente há mais essa noção. E de facto o Ayurveda tem essa dimensão e esse olhar e a abordagem que faz é nessa amplitude de todos esses elementos.
E pronto, penso que toquei hoje nessa especificidade de ajudar, portanto, algumas questões que foram pondo e esta sintetizada de facto desta questão de ligar mais, explorar um bocadinho melhor e explicar um bocadinho melhor. Penso que assim, sucintamente e deu, penso que terá dado para compreender um pouco melhor o como o corpo e a mente e as emoções está tudo tão ligado e pronto, portanto por hoje ficamos por aqui e continuem a mandar o vosso feedback para o mail anacadima@sabiaconsciencia.com. Repito, anacadima@sabiaconsciencia.com e pronto, qualquer proposta para também eu abordar aqui assim, teremos mais uma entrevista e portanto tenho a oportunidade de explorar mais alguma coisa que vocês sintam vontade e que me façam chegar. Então, fiquem bem e até à próxima. Muito obrigada, Ana. Foi muito interessante. Até à próxima entrevista. Sim, adeus Carla e adeus a todos. Namastê. Namastê. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.